Olá, eu sou o Daniel, esse é o Papo Católico e hoje nós vamos falar de 4 ex-ateias famosas que se converteram ao catolicismo e nós vamos ter histórias de conversão pela razão, histórias de conversão pela fé, histórias de conversão pela graça de Deus, por providências divinas. Eu sou o Daniel, esse é o Papo Católico. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha no final ou um dislike, a sua opinião, se você gostou, tá bom? Porque isso ajuda o alcance do nosso canal. Também se inscreva no final e ative a notificação para ser informado de sempre 2 vídeos novos por semana, ok? Então vamos falar então de 4 ex-ateias convertidas. Bem, a primeira delas se chama Leia Libresco Sargent. Ela foi conhecida como uma blogueira ateia convertida em 2012. Quem era a Leia Libresco? A Leia Libresco era conhecida como, então, uma blogueira que se converteu ao catolicismo depois de desafiar os seus leitores a apresentar uma resposta intelectualmente rigorosa e espiritualmente gratificante às perguntas que ela fazia sobre a vida. Em entrevista ao National Catholic Register, que é um jornal, ela explica, abre aspas, o que me persuadiu foi definitivamente a força que começou a ter em mim a pergunta: como chegamos a conhecer a verdade? Disse Sargent, que continua escrevendo em seu blog, mas agora a partir de uma perspectiva católica, e também colaborando com uma revista chamada América. A blogueira sabia que a matemática funcionava de uma maneira lógica, né? Sabia que a matemática funcionava de uma maneira diferente da moralidade. Ela explica, porque há coisas no mundo físico que são tão evidentes para nós que obviamente não requer nenhuma intervenção do sobrenatural, mas que são compreendidas por analogias físicas. Então ela diz que encontrou a Deus aí não pela questão da matemática ou da questão da física, da lógica, mas ela encontrou pela questão moral. Ela continua: a moralidade não funciona desse modo, disse, e se deu conta de que a base da sua argumentação sobre a existência da ética era ainda mais frágil do que a existência ou não da matemática. Então, a pergunta deve ser essa: de onde vem esse tipo de conhecimento, já que não é algo que possa se ir construindo a partir de blocos de construção que eu encontro ao meu redor? Nos momentos de dúvida, ela indicou que teve 3 proposições que não se encaixavam bem, ou seja, não faziam sentido existir de maneira conjunta. Primeira preposição: Deus não existe. Ok, ela acreditava isso na época. Proposição 2: que a moralidade não dependia dos seres humanos, não era feito, mas era algo transcendente, fora do ser humano, fora de nós. E como é que ela chegou nessa conclusão? Questão de consciência, né? Questão daquela vozinha interior que te fala que não foi legal aquilo que você fez. E a proposição 3, que não parecia ter uma maneira de alcançar algo transcendente por conta própria. E ela diz o seguinte: você não pode acreditar nas 3 ao mesmo tempo. E aqui eu quero fazer uma primeira explicação. Bom, se a moralidade não depende dos homens, era transcendente aos homens, ela chegou à conclusão disso, tem que existir um ser superior, logo tem que existir Deus. Então, não dá para acreditar que Deus não existe e ao mesmo tempo acreditar que a moralidade é fora do homem. Então, ela disse o seguinte: em qual dessas renunciar? A proposição pela qual eu tinha definitivamente mais certeza é que a moralidade era transcendente. Eu estava insegura da terceira, tentando encontrar uma forma de fazê-la. Eu continuava encontrando problemas. De qualquer modo, decidi renunciar à primeira proposição, que não existe um Deus, diz a ex-ateia. Ela revelou que foi através das conversas com católicos e com amigos ortodoxos orientais que reconheceu que, abre aspas, o Deus que estavam falando coincidia com o tipo de Deus que ela estava evadindo sem perceber. Antes da sua conversão, a também autora do livro Arriving at Man,
7 Catholic Prayers That Even I Can Offer, ou seja, chegando ao mês, 7 orações católicas que inclusive eu posso oferecer. Havia crescido em uma família que não era religiosa e foi educada que a religião era falsa. E ela disse não ter encontrado muitos exemplos convincentes sobre a religião. Durante o processo de conversão, a Sargent assinalou que uma das coisas que fizeram que o cristianismo parecesse razoável foi ler o livro Mero Cristianismo, de C.S. Lewis, de fato é sensacional. Esse livro converteu Francis Collins do ateísmo, diretor do projeto Genoma. Ela também leu A Ortodoxia, de G.K. Chesterton, sensacional também, autor católico, e Confissões de Santo Agostinho. Eu acho que os dois primeiros são os melhores aí. C.S. Lewis, Mero Cristianismo e Ortodoxia de Chesterton. Outra mulher que se converteu, Kathleen Bennett, ela é ativista, conservadora e pró-vida, mas ateísta. Convertida em 2021. Aqui a fonte é o ACI Digital. Ela se converteu em Denver. Ela era ativista conservadora e pró-vida e acabou anunciando nas redes sociais, por espanto de muita gente, que deixou de ser ateia e se converteu ao catolicismo. Bennett é famosa nas redes sociais e se dedica a entrevistar alunos nos campos universitários e o público em geral. Ela tem hoje 662 mil seguidores no YouTube, no seu canal Liberty Hangout, e 227 mil seguidores no Instagram. Em um dos vídeos do YouTube dela, ela, na ocasião, usando uma medalha milagrosa, ela começa a descrever como ela cobriu o vazio que existia do ateísmo com a sua jornada rumo à Igreja Católica. Muitos de vocês podem se surpreender ao ouvir isso, mas nos últimos 3 anos que assistiram meus vídeos eu era ateia. Mas esse não é mais o caso, eu quero ser honesta com vocês sobre a minha jornada, disse Bennett. Ser ateia não é o que a maioria das pessoas pensam que é, pelo menos não era para mim. Ser ateia foi uma das coisas mais difíceis que eu enfrentei. E eu fiz isso por mais de uma década. Bennett explicou que, por ser tão ignorante e desinformada, temia o que significaria morrer, especialmente a questão do inferno. Ela pensou, puxa, e se eu tiver errada, né? E isso é muito interessante, né? Se o cristão tiver errado, ele não perde nada, mas se o ateu tiver errado, ele perde tudo. E isso é uma questão lógica, né? Não é para pôr medo, mas é uma questão lógica. E o medo mais memorável para ela foi o medo de morrer. A ideia da morte me deixava realmente apavorada. Eu realmente vivia só para ser enterrada? O que sempre ocupou a minha mente foi a pergunta: e se eu estiver errada? No vídeo, Bennett explica sua postura contra o aborto, a sacralidade da vida humana e como seu marido católico ajudou na conversão dela. Se eu, diz ela, acredito que Deus não existe, por que eu tenho tanta vergonha de dizer isso em voz alta? É porque a verdade sobre Deus, Jesus e nossa criação está nos nossos corações para que a busquemos e finalmente acabamos encontrando a verdade que é tão óbvia se simplesmente a buscarmos, disse ela. Bom, a ativista ainda argumentou que um dos momentos decisivos em que ela percebeu que estava errada foi saber que o orgulho era um dos piores pecados capitais. Para ela, ela diz que o orgulho sempre foi tóxico, predatório, pervertido, mesmo do ponto de vista secular, quando ainda era ateia. Não é por acaso que um estilo de vida enraizado na depressão, suicídio, comportamento pecaminoso, arrependimento, recebe o título de pecado mais mortal que todas as grandes corporações e plataformas das redes sociais nos obriguem a engolir isso e depois se dirija ao público infantil, ela explicou. A Bennett revelou que tudo mudou quando, incrível, o gatinho dela ficou doente e ela descobriu que São Francisco era um intercessor dos bichinhos, né? São Francisco gostava dos bichinhos. Ela ouviu isso, então ela rezou ali no momento de fraqueza pelo seu gatinho e finalmente aconteceu a sua conversão. Ela aconselha, comecem rezando todos juntos, como família, todos os dias, e tendo a certeza que Cristo seja
o primeiro na sua casa. Então, ela teve uma conversão aí ao catolicismo. Outra pessoa é a Megan Hodder, em 2012. A entrevista dela, a tradução está no site do Padre Paulo Ricardo, que foi publicado em 2013. Ela diz que naquela época, na última Páscoa, ou seja, a Páscoa de 2011, ela estava apenas explorando a possibilidade de que deveria vir algo a mais na fé católica. Ao contrário do que ela havia suposto acreditar, ela leu Cartas a um Jovem Católico, de George, não sei o sobrenome aqui, Weigel, não sei se não conhece esse autor, George Weigel, uma passagem particular chamou a sua atenção. Falando dos milagres do Novo Testamento, o autor disse o seguinte: na visão católica das coisas, andar sobre as águas é algo totalmente sensato a fazer. Ficar no barco, atentando-se obstinadamente às nossas pequenas comodidades, é que é uma loucura. Ou seja, dar um salto na fé pro católico não é coisa de louco, não. É coisa de pessoa sã. Nos meses seguintes, aquela vida fora do barco, a vida da fé, começava a fazer cada vez mais sentido para ela. Até que, eventualmente, ela não conseguiu mais ficar parada. E no último final de semana, aquilo incomodou tanto ela que ela foi batizada e crismada na Igreja Católica. Isso, é claro, diz ela, não era para acontecer, porque a fé não é algo que se espera muito na nossa geração, ela disse, mas que se deixe de lado. Ela conta que ela foi criada sem nenhuma religião, tinha 8 anos quando aconteceu o 11 de setembro, e que religião era algo irrelevante na vida pessoal dela, e que ela tinha preenchido os anos de escola dela com um pano de fundo de notícias violentas e extremistas. Ela dizia também que lia avidamente Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens, cujas ideias eram tão parecidas com a dela que ela podia empurrar qualquer incerteza que ela tivesse para o fundo da sua mente. E isso acontece muito com gente que tem o coração empedrado no ateísmo. Ela tem uma dúvida, ela é provocada uma coisa, ela prefere deixar de lado. Eu não sei explicar, não vou confrontar isso, não vou mexer com isso. E empurra para baixo da mesa, por baixo do tapete, para baixo do inconsciente e prefere não pensar naquilo. Porque não tem como, se pensar, se converte. No fim das contas, ela faz uma pergunta: que alternativa havia para o ateísmo? Na adolescência, ela percebeu que precisava ler, além dos polemistas favoritos, o outro lado da moeda, os inimigos da razão da época dela, os católicos, a fim de defender com mais propriedade a sua visão de mundo. E aí que a coisa começou a ficar complicada, porque os problemas começaram. Ela diz, e eu concordo, que o catolicismo é irritante por causa da sua coerência. E é de fato que quanto mais você estudar o catolicismo, quanto mais você mergulhar, quanto mais você ler sobre o catolicismo, ler o catecismo, você vê que é muito profunda a doutrina católica. Não é à toa que ela tem 2000 anos. Ela é muito bem fundamentada. Eu chego a dar risada aqui no Papo Católico quando as pessoas vêm com aquelas bobagens superficiais que estão ainda lá na casca do debate. Imagens, crianças, Maria, sempre as mesmas coisas. O catolicismo é muito profundo. Ela começou lendo o discurso do Papa Bento XVI em Ratisbonne e consciente de que ele havia gerado controvérsia na ocasião e era uma espécie de tentativa de reconciliar a fé e a razão. Ela leu também o menor livro que pudesse encontrar dele, chamado On Conscience, e ele esperava que ali lhe desse um deslize de irracionalidade ou de intolerância com quem não crê. E o Papa Bento é um teólogo genial, né? E ela foi colocada pelo Papa Bento XVI diante de um Deus que é o Logos, ou seja, não é um ditador sobrenatural que não gosta que os homens pensem, que esmaga a razão humana, que se irrita com os cientistas, que se irrita com que os estudam. Ao contrário, é um Deus que deixa o livre-arbítrio que pode ser alcançado também pela razão. Pois bem, ela continua. Era uma percepção da fé mais sutil, mais humana, e sim, mais crível daquilo que eu esperava.
não me conduziu a uma epifania, né? A epifania é uma manifestação extraordinária de Deus espiritual, mas animou-me a olhar mais para o catolicismo, a reexaminar alguns problemas que eu tinha com o ateísmo a partir de um olhar agora mais crítico, mais realista. Primeiro, moralidade. Na minha cabeça, uma moralidade ateísta tendia a dois campos igualmente problemáticos. Ou era subjetiva ao ponto da insignificância, ou, quando seguida logicamente, implicava efeitos intuitivamente repulsivos, como a posição de Sam Harris a respeito da tortura. Ou seja, ou libera tudo, né? Libera tudo, ou é subjetiva, não serve para nada. Mas as mais atraentes teorias que podiam contornar esses problemas, como a ética das virtudes, geralmente faziam pressupondo a existência de Deus. Antes, com a minha compreensão caricata de teísmo, eu achava isso sem sentido. Agora, com o entendimento mais detalhado que eu começava a desenvolver, eu não tinha mais tanta certeza assim. Depois, a metafísica. Eu logo percebi que confiar nos neo-ateístas para argumentar contra a existência de Deus tinha sido um erro. Dawkins, por exemplo, dá um tratamento superficial de propósito a Santo Tomás de Aquino em Deus um Delírio, lidando apenas com um resumo das 5 vias e distorcendo as provas resumidas, ainda que por cima. Inteirando-me totalmente das ideias aristotélico-tomistas de Aristóteles e de São Tomás de Aquino, descobri nelas uma válida explicação do mundo natural, contra a qual os filósofos ateístas haviam falhado em fazer um ataque coerente. O que eu ainda não entendia era como uma teologia que operava em harmonia com a razão humana podia ser ao mesmo tempo, nas palavras do Bento XVI, uma teologia fundamentada na fé bíblica. E esse é o principal desafio aqui do ateu, né? Como acreditar em Deus ao mesmo tempo acreditar em Adão e Eva, que supostamente a Terra tem 5.000 anos. A boa notícia é que o catolicismo não acredita nisso há muito tempo. O catolicismo não é criacionista, tá? Então, e o catolicismo não leva, e desde lá Santo Agostinho, a Bíblia ao pé da letra. Então, ela não entendia, né? Porque vê um caricato. Né? Todo cristão é fundamentalista, nega a fé e tudo isso. Não é assim com o catolicismo. Bom, vamos lá. Eu tinha sempre assumido que a sola escritura, com suas evidências falácias e deficiências, era o modo como todos os cristãos e consistentes liam a Bíblia. Por isso eu fiquei surpreso ao descobrir que essa visão podia ser robustamente refutada, seja através de um ponto de vista católico, lendo a Bíblia através da visão católica da sua história, à luz da tradição, seja através de um ponto de vista ateu. Claro, meus amigos, se você lê a Bíblia fazendo ciência, ela é intragável, não tem como. Ciência não era desenvolvida na época. A Bíblia é para fazer teologia, o meu comportamento com Deus. Posso achar alguns aspectos de ciência na Bíblia? Claro, mas a Bíblia não é para fazer ciência. Então ela continua: procurei por absurdas inconsistências na fé que pudessem descarrilhar as minhas ideias da conclusão que eu me dirigia. Mas o irritante do catolicismo é a sua coerência. Uma vez que você aceita a estrutura básica de conceitos, todas as outras coisas começam a se ajustar com uma incrível rapidez. Então, e aí ela vai continuando o testemunho dela. Jennifer Fuller, uma stand-up comedy, faz comédia stand-up, famosíssima, tanto é que você encontra os livros dela na Amazon, você encontra stand-up dela no YouTube, bem conhecida. Ela diz que a viagem dela ao catolicismo foi uma viagem muito gratificante, cheia de vitórias e também de provações, tal como indica no seu último livro, Something Other Than God, algo que não seja Deus. Em declarações à agência do grupo ACI nos Estados Unidos, que é CNA, ela disse que antes de que fôssemos católicos, estávamos envolvidos numa visão de mundo totalmente egoísta. Embora nós não buscássemos ser egoístas, explicou Fuller, o ateísmo continha uma visão do mundo onde eu era o centro de tudo. Atualmente, ela mora no Texas com o marido e seus 5 filhos, administra um blog pessoal chamado Conversão Diária, Conversion
diary.com, e escreve para o portal católico Catholic Register. Entretanto, nem sempre a vida foi na fé. A conversão quando começou quando nasceu seu primeiro filho. Ela era favorável a aquela palavra, né? Abo, tal. E quando o nenenzinho nasceu, ela começou a ver e fazer grandes perguntas sobre o significado da vida. E nesse momento começou a ler o catolicismo sobre o pró-vida. Os blogs foram uma ferramenta importante para mim porque eu estava envolvido em círculos sociais completamente ateus. Me dava vergonha de estar explorando a religião na minha própria vida. Então ela tinha vergonha porque só tinha amigo ateu, né? Devido ao fato de ter se afastado da maioria dos cristãos, ela diz que custou muito a encontrar alguém que respondesse os seus questionamentos religiosos. Com o tempo, muitas das opiniões dela mudaram e uma das mais radicais foi a sua mudança para alguém pró-vida. Ela diz: ao descobrir o valor dos meus próprios filhos e ao ver que se mexiam e sentir que me chutavam, me dei conta e vi que realmente essas crianças eram bebês completamente humanos e que mereciam viver, que tinham a mesma dignidade humana que eu. A fé católica me ensinou a apreciar o valor da vida, mudou a minha visão de mundo e que não existe maior presente do que um filho, acrescentou. Ela e o seu marido se converteram ao catolicismo e, embora o processo levou tempo, ela disse que foi uma bênção para suas vidas. Ter Jesus no centro das vidas ensina-nos a amar mais a nós mesmos e a todos os membros da nossa família. Ela anima aqueles que consideram a conversão a não ter medo de fazer perguntas difíceis da igreja. Aqueles que o fizerem terão respostas com um valor de 2.000 anos. Ela está certíssima, né? 2.000 anos de história não dá para desprezar. Bom, eu sou o Daniel. Espero que você tenha gostado aí das 4 ex-ateias e mulheres de destaque que se converteram ao catolicismo. Leia o livro Mero Cristianismo, C.S. Lewis, anglicano. Leia Ortodoxia, de Chesterton, se você quer um alimento mais sólido. Quem sabe até o Confissões de Santo Agostinho, para você que está buscando algo para preencher o vazio da sua vida que só Deus pode preencher. Deus abençoe, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau.